Seja bem-vindo, professor da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. Nesse tutorial, iremos mostrar a vocês como realizar o registro de frequência dos alunos, o registro das avaliações dos alunos, sejam elas por nota ou por meio de relatórios, e também o registro de suas aulas. Tudo isso para que o diário seja composto e, ao final do período letivo, possamos gerar esse documento que é tão importante para os alunos, para a escola e para a gestão da SEDUC de um modo geral. Então, ao acessar o sistema, você irá ver o portal do professor, que é nele que você irá encontrar todas as suas turmas, a partir do momento em que o gestor alocar você como professor em uma turma, automaticamente essa turma irá aparecer no portal do professor. Então, entrando no portal do professor, nós estaremos acessando justamente todas as ferramentas que são necessárias para o trabalho do professor, tá? Tendo em vista que vimos como registrar o relatório, nós precisaremos agora simplesmente registrar as nossas aulas. Para fazer isso, gente, nós simplesmente vamos em diário e aí tem duas informações interessantes aqui. Primeiramente, nós temos o plano de atividades, que é justamente aquele planejamento que o professor realiza no caderno do professor. E aí, claro, é interessante que seja preenchido, mas o momento é de a gente focar no registro de aulas. E o registro de aulas se dá justamente em informar o conteúdo ministrado. Nós sabemos que a educação infantil não trabalha com conteúdo, mas como o sistema ele é feito de forma geral para todas as etapas de ensino, nós vamos nos acostumar a utilizar esse botão de informar conteúdo ministrado. Então, clicando nele, novamente nós vamos ver a consulta de turma e aí segue aquela mesma dica, não precisa preencher nada, simplesmente clicamos em buscar. Fazendo isso, o sistema irá buscar todas as turmas que você possui e você simplesmente vai acessar aquela que quer fazer o registro de aula. Nesse nosso caso, temos apenas só uma turma, clicamos na setinha verde dela. Novamente, nós vamos ver a atividade polivalente. E assim como no registro do relatório, pessoal, não precisamos nos preocupar com nenhum outro tipo de disciplina. Então, a gente sempre vai registrar em atividade polivalente. Então, em atividade polivalente, nós iremos clicar na setinha verde. Lembro a vocês que naquelas escolas que possuem mais de um professor na mesma turma, pode aparecer também atividade polivalente B. Ainda assim, vocês vão utilizar somente o registro de aulas em atividade polivalente. Podemos ignorar qualquer outro tipo de disciplina que aparecer. Então, em atividade polivalente, a gente clica na setinha verde. Fazendo isso, irá carregar a aba de conteúdos por bimestre. Então, a gente tem primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E notem que o sistema automaticamente irá puxar aqueles dias letivos da sua turma. Então, a depender do dia que você foi alocado na turma, por exemplo, um professor que trabalha nessa turma desde o início do ano, notem que o dia de início aqui, a data de início, para podermos registrar o nosso conteúdo, é justamente no início do ano letivo, no dia 22/2. Para aquelas escolas que passaram por greve no início do ano, o gestor irá registrar uma interrupção escolar por motivos de greve e também irá registrar aquelas aulas, se for o caso, de reposição. E nisso, gente, o sistema automaticamente irá ajustar essas datas, se for o caso, para um início mais para frente um pouquinho do que essa data, e também irá puxar aqueles dias que estão registrados como reposição. Então, automaticamente a data irá aparecer aqui nessa listinha. Lembramos, gente, que o registro de aulas é possível digitar muita informação aqui, então fiquem à vontade para fazer o seu registro. E lembramos, isso é uma digitação como em qualquer documento de texto. Você pode digitar suas informações, pular linha apertando Enter, fazer qualquer tipo de preenchimento, tá? E também é possível vocês copiarem aquelas informações que foram registradas nos relatórios que são enviados para a SEDUC e colar aqui nessa parte de conteúdo.
Então podemos registrar aqui de forma manual ou copiar daquele documento, daquele relatório que vocês possuem já preenchido, dando simplesmente um Ctrl C ou lá no documento clicar com o botão direito e copiar e chegar aqui na data em que você quer registrar e dar um Ctrl V para colar ou simplesmente botão direito colar. Então vocês podem fazer esse registro de forma bem tranquila, tá? Lembramos, se o registro de uma aula, por exemplo, do dia 22 é igual ao registro de uma aula lá do dia 1º, você pode simplesmente copiar o que tem lá no dia 22, da mesma maneira, botão direito, copiar ou Ctrl C, e lá no dia que é igual, o mesmo planejamento, digamos, o mesmo registro de aula, se for o caso, e dar um botão direito, colar ou Ctrl V, que também vai funcionar normalmente. E aí, gente, olha só, nós sabemos que esse registro de aula, ele é retroativo. Então, uma dica interessante que eu posso dar a vocês é o seguinte: vocês podem entrar lá no 3º bimestre, que é o que nós nos encontramos agora. Podem ir, por exemplo, digamos que hoje seja o dia 13/7. Então, vocês podem registrar a aula de hoje, ir lá embaixo e salvar, clicando em gravar, e depois podem voltar para fazer o registro retroativo. Então basta a gente voltar no 1º bimestre, caso vocês estejam ainda registrando o 1º bimestre, e ir registrando todos os outros dias de forma tranquila. E aí, gente, aqui é interessante fazer o seguinte: registre 1, 2, 3 dias e vá lá embaixo na página e clique em gravar. Por quê? Porque às vezes a sua internet pode cair, às vezes o seu computador pode desligar. Então você registrando de pouquinho em pouquinho e salvando, vai garantir que, se por algum acaso um problema acontecer, você vai ter salvo pelo menos aquela parte que você registrou e salvou. Então evitem registrar uma página inteira, um bimestre inteiro e depois salvar. Vão fazendo por partes, que vai evitar muito problema para vocês, tá? Então o registro é praticamente isso, gente. O registro da aula de vocês é feito aqui nessa página, e ao registrar isso daqui, quando a gente for gerar o diário, automaticamente as informações registradas aqui dentro desses espacinhos, desses dias, vão ser importados lá para o diário de cada aluno e da turma como um todo, tá? Então, praticamente é isso. O registro de aulas é feito aqui nessa aba, por bimestre, e vocês podem fazer de pedaço. Registram a aula de hoje, por exemplo, e voltam para registrar o 1º bimestre, o 2º, enfim. Vocês ficam livres para realizar esse registro de aulas, tá?